Porque todo medicamento artificial, todo fármaco, em algum momento na sua história, ele já foi natural. O que a indústria fez? Pegou aquela molécula que fazia parte de uma planta, fazia parte de uma complexidade, isolou e sintetizou. Então veio de uma planta, veio de um fungo, veio do reino natural. Então não existe a medicina comum, a medicina convencional como a gente conhece hoje, ela não existe sem a natureza. O homem não conseguiu inventar nada, ele só copiou. Eu não sou contra médico, eu não sou contra remédio. Eu acho que sim, a gente precisa estar em dia com os nossos check-ups, em dia com os nossos exames. Se a gente já tem um problema, a gente precisa ir no médico para ser diagnosticado. O que a gente precisa é de liberdade para escolher qual o tratamento que eu vou escolher. E não é o que acontece, porque a gente sai do consultório do médico já com uma receitinha na mão, em vários remédios. E a gente precisa ter o conhecimento, por isso que eu falo que a minha missão é empoderar vocês, porque a gente precisa ter o conhecimento para escolher opções naturais. Porque a verdade, minha gente, é que esse negócio saiu do controle há muito tempo. E aqui é que tá o meu problema. Não é no médico, não é no remédio. Médico a gente precisa e muito. Remédio, às vezes, a gente precisa sim. Só que saiu do controle. Se você mora no Brasil, com certeza você já viu que tem muito mais farmácia do que deveria espalhar por esse Brasilzão afora. Um pesquisador inglês, e ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. E olha só o que ele fala: medicamentos que curam não são rentáveis, portanto, eles não são produzidos. É igual essa imagem aqui, ó. Eu quero tratar a ponta do iceberg. Eu quero só tirar ali os sintomas. E eu não olho para a real causa. Então, se eu quero enxugar gelo, eu vou tomar um remédio para estresse, para ansiedade, para enxaqueca. Agora, se eu quero realmente descobrir aonde que está a raiz dessa enxaqueca, onde que está a raiz dessa doença autoimune, onde que está a raiz dessa candidíase de repetição, dessa ansiedade, dessa baixa libido, aí você tem que olhar para baixo no iceberg. É o desequilíbrio hormonal, é a má absorção de nutrientes, é a permeabilidade intestinal, é essa flora intestinal que está em desbiose, a inflamação, a intoxicação desse organismo. Tudo isso aqui acontece por conta de um estilo de vida corrompido, por conta de escolhas que a gente faz diariamente. E ó, meu amor, é sem culpa, é sem a gente dizer, é a culpa do meu marido, a culpa da minha mãe que me ensinou assim. Não, ninguém tem culpa. A gente age sem o conhecimento correto. Mas a partir de hoje você vai ter o poder nas suas mãos, porque essa é a minha missão. É te empoderar. E aqui a gente precisa entender, o nosso corpo, ele tem os órgãos de limpeza, filtragem e excreção. O nosso sistema de desintoxicação. Então ali a gente tá falando de rim, de fígado, de intestino, de pulmão e de pele. Só que o que acontece é que a gente coloca tanta toxina para dentro diariamente que o nosso corpo não dá conta. E quanto mais ele não dá conta de limpar, mais ele fica sobrecarregado e menos essas funções vão ser desempenhadas. Então vamos lá, um exemplo bem rapidinho. Você tá lá com a tua máquina de lavar roupa. Ali diz na frente da máquina que é o que? São 4 quilos. Todo dia você vai lavar roupa, você coloca 10 quilos lá dentro. As primeiras vezes, enquanto ela tá nova, ela vai dar aquela acelerada, mas ela vai ficar cansada, ela vai estragar, as peças vão desgastar e vai chegar um momento que ela vai parar de funcionar. É exatamente isso que acontece dentro do nosso corpo e daí gera a inflamação crônica. A fibromialgia, por exemplo, é uma doença inflamatória que começou com a intoxicação do nosso organismo. Então, quando você começa o processo de desintoxicação, a maior parte das pessoas tem uma melhora significativa, porque a gente está olhando a raiz do problema.